Bom dia, abençoados do segundo ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Guilhermina e hoje nós estamos aqui para fazer correção dos exercícios do dia 3/9/2020, correspondente ao conteúdo de cinética química, mais especificamente sobre fatores que influenciam na velocidade de uma reação química e calcular também a sua velocidade. Então vamos lá. Na questão, na questão número 1, só um instante, deixa eu escolher aqui o conteúdo. Bom, relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna 2. Então vamos lá? Quero lembrar que eu postei também no YouTube um vídeo sobre os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Foi uma aula prática. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste, que vai facilitar o seu entendimento nesses exercícios. Então, o número 1 fala assim: queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Vamos lá. Para que uma reação de combustão aconteça, ou seja, uma queima, eu preciso de que especificamente? Eu preciso de oxigênio, eu vou precisar então do combustível, o comburente e uma energia, né? Uma faísca, para que essa reação de combustão aconteça, essa queima. Então, quando está ventando, aumenta-se, então, o quê? A quantidade de gás oxigênio. Até porque, por exemplo, se uma pessoa está pegando fogo, como é que você faz para apagar o fogo que está nessa pessoa? Você enrola ela com um cobertor, então, se não tem oxigênio, não vai mais queimar, né? Ou a roupa dessa pessoa, essa pessoa em si. Então, o que você pode perceber? Quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade de reação. Então, o fogo se alastra muito mais rapidamente. Então, qual é o fator que influencia quando está havendo uma queimada? Muito bem, vai ser a concentração dos reagentes, mais especificamente o oxigênio. Então, número 1, a letra C. 2, conservação dos alimentos no refrigerador. O que acontece quando nós colocamos um alimento no refrigerador? Obrigatoriamente, lá a temperatura é menor. Então, qual que é o objetivo? Diminuir o tempo de putrefação ou decomposição desse alimento. Então, se a temperatura é menor, as reações vão acontecer mais lentamente e o alimento vai demorar mais tempo para ser consumido. Então, a conservação dos alimentos no refrigerador é a temperatura, letra D. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Bom, a água oxigenada, também chamada de peróxido de hidrogênio, ela é antisséptica. Quando colocada na presença de algum tipo de machucado, a gente consegue observar a liberação de gás. Qual gás especificamente estamos falando? Do gás oxigênio. Então, o peróxido de hidrogênio, no contato com a sua pele, que tem uma enzima chamada catalase, essa catalase vai agir como um catalisador e ela vai diminuir a energia de ativação desse processo e aumentar a sua velocidade, ou seja, a liberação desse oxigênio vai acontecer num tempo menor. E ela vai produzir quem? Água e gás oxigênio. Então, efervescência de água oxigenada na higiene de ferimentos, a gente vai utilizar qual fator? Catalisador, letra B. 4. Lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Como é que eu posso fazer isso? Olha só, eu quero que vocês vejam a seguinte situação. Vamos supor que esses 4 pincéis aqui representem uma lasca de madeira inteira. Quando ela for começar a queimar, ela vai queimar de fora para dentro, apesar dela ser grande, mas apresenta uma pequena superfície de contato. Agora, lascas de madeira, pedaços de madeira, por exemplo, se eu peguei aquele pedaço grande e fragmentei em partes menores. Então, apesar deles estarem pequenos, eu vou ter uma maior superfície de contato entre esses pedaços de madeira e o oxigênio. Então, vai queimar mais rapidamente. Outro exemplo, serragem queima mais rápido ou não do que uma tora inteira? Serragem queima mais rápido. Então, isso a gente considera como a superfície de contato. Caso você não tenha entendido, deixe aqui seus comentários no vídeo, pode me questionar quantas vezes for necessário, que eu vou fazer questão de tentar te reexplicar, ok? Então, qual que foi a alternativa que aqui que eu respondo? 1C, 2D, 3B e 4A. Exatamente, alternativa letra A, ok? Questão número 2. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Letra A. Toda reação é produzida por colisões? Sim. Para que uma reação aconteça, os reagentes têm que se colidir.
Mas nem toda colisão gera uma reação? Exatamente, porque para que a reação aconteça, essa colisão tem que ser efetiva, não pode ser de qualquer jeito, de qualquer posição, certo? Porque senão assim, as ligações dificilmente serão rompidas para formar as novas reações dos produtos. Então, letra A, verdade. Letra B, uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Sim, é verdade. Letra C, toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Então, toda colisão com uma orientação adequada. Ou seja, para que uma reação aconteça, essa colisão tem que ser efetiva, certo? Então, falso. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação, de reação? Falso. A energia mínima para uma colisão efetiva, ou seja, para que uma reação aconteça, nós denominamos dela de energia de ativação. Então, a letra D também é falsa. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação? Falso. Isso aqui a gente vai chamar de quê? Variação de entalpia. É a diferença entre produtos e reagentes. Então, a letra E também é falsa. Tudo bem? Questão 3. Indique a afirmação incorreta. Letra A. Quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação? Falso. Quanto menor for a temperatura, menor vai ser a velocidade média de uma reação. Por quê? Quando aumenta a temperatura, as moléculas ficam, ou as substâncias, né, os átomos ficam mais agitados, se movimentam mais rapidamente. Então, a probabilidade deles se chocarem e colidir de uma forma efetiva é muito maior. Então, com isso, a gente torna a velocidade da reação mais rápida, certo? Ou seja, em um menor tempo. Então, pediu para marcar a alternativa incorreta, letra A. O aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endotérmica quanto da reação exotérmica? Sim, verdadeiro. Lembrando, o que é uma reação endotérmica? A reação endotérmica é aquela que recebe calor. E a reação exotérmica é aquela que libera calor. C. A velocidade de um reagente no estado sólido é menor do que do estado líquido? Sim, porque ele estando no estado sólido vai diminuir a superfície de contato. E ele estando no estado líquido vai aumentar a superfície de contato. Então, também é verdadeiro. D. A diferença energética entre produtos e reagentes é chamada de entalpia da reação? Não. A diferença energética entre produtos e reagentes a gente chama de variação da entalpia. A velocidade de uma reação depende da natureza do reagente? Sim, a velocidade de uma reação depende da natureza do reagente, porque se eu tiver dois reagentes que não têm afinidade, essa reação não vai acontecer, tudo bem? Então, a alternativa incorreta, letra A. E aqui, letra D, lembrando que entalpia da reação vai ser a diferença entre esses produtos e reagentes, que nós também chamamos de variação da entalpia, tá bom? 4. Assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de reação. Quais são os agentes que a gente observou que aumentam a velocidade de uma reação? Temperatura, superfície de contato, o que mais? A luz também pode aumentar a velocidade dessa reação. Pressão também pode. Qual foi o fator que nós vimos? Concentração dos reagentes e presença também de eletricidade pode aumentar a velocidade dessa reação e a concentração dos reagentes. Letra A, calor, obscuridade, catalisador. Calor, tudo bem, catalisador também. Agora, obscuridade quer dizer falta de luz. Então, não, falso. B, calor, sim, porque está envolvendo a temperatura. Maior superfície de contato entre os reagentes, sim. Ausência de catalisador. Não, eu tenho que ter catalisador, porque sem catalisador a reação acontece mais lentamente. C. Calor, maior superfície de contato entre os reagentes, catalisador? Sim, letra C. Frio? Não, porque o frio, a diminuição da temperatura, e se a diminuição da temperatura, a reação acontece mais lentamente. Catalisador, congelamento dos reagentes.
congelamento quer dizer que eu estou abaixando a temperatura e isso diminui a reação e não aumenta a velocidade da reação. 5. Dois recipientes contêm a mesma quantidade de ácido sulfúrico. No sistema 1, coloca-se uma mola de ferro comprimida. Então, se ela está comprimida, esse ferro está mais próximo um do outro, certo? No sistema 2, outra mola idêntica à primeira, mas não comprimida. Se ela não está comprimida, ela está relaxada ou estendida. Ambas são corroídas pelo ácido. Sobre esses sistemas, a afirmativa correta é: o sistema 1, no estado final, terá mais ligações químicas do que no sistema 2? Não. Ambas, como têm a mesma quantidade de ferro, seja mola estendida ou comprimida, e a mesma quantidade de ácido sulfúrico, ambas terão a mesma quantidade de ligações no final do processo. A única diferença entre eles vai ser a velocidade com que esse processo acontece. B. A espécie química do sistema 1 fica mais aglomerada do que a do sistema 2? Sim, porque a mola não está comprimida. Se ela está comprimida, ela está mais perto. Se elas estão mais próximas, provavelmente essa reação vai acontecer mais lentamente. Então, resposta certa, letra B. Questão 6. O mel contém uma mistura complexa de carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, etc. O teor de carboidrato é de cerca de 70% de sua massa, sendo a glicose e a frutose os açúcares em maior proporção. A sua acidez é atribuída à ação de enzimas, glucose e oxidase, que transforma a glicose em ácido glucônico e peróxido de hidrogênio. Abaixo temos a equação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, na qual temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso. Utilizando os dados da tabela fornecida, calcule a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Bom, o que nós vamos fazer? O que a gente aprendeu que é a velocidade média de uma reação química? É a variação da concentração da substância, seja ela reagente ou produto, né, dividido pela variação do tempo. Porém, se a gente estiver falando de velocidade média dos reagentes, nós vamos colocar aqui um sinal de menos precedendo essa variação da concentração. Por quê? O que a gente aprendeu que é variação? Vai ser sempre a concentração dos reagentes finais menos o inicial. E normalmente, à medida que o tempo passa, o que a gente observa? Que a concentração dos reagentes diminui com o tempo e a concentração dos produtos aumenta. Então, para os produtos serem formados, os reagentes têm que ser consumidos. Então, na velocidade de média dos reagentes, a gente coloca aqui um sinal de menos. E na velocidade média dos produtos, nós colocamos normal, variação da concentração dos produtos dividido pela variação do tempo. Ok. Por quê? Porque nos produtos, obrigatoriamente, vai dar um valor sempre positivo. E nos reagentes, como vai dar um valor negativo, nós precedemos a reação com um sinal de menos. Como é que nós vamos fazer? Entre 0 e 10 minutos. Aí, só que, queridos, outra coisa, ó, tá vendo que a resposta é todos segundos? Então, aqui houve um equívoco, aqui não é minutos, aqui é segundos, tá bom? Então, o que você vai fazer? Então, a velocidade média dos produtos. Como é que você sabe que é produtos, professor? Porque ele pediu a decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, vai ser aqui, no tempo 10. Aí, vamos no sinal de menos, né? Abre parênteses. No tempo 10, a concentração vale 0,5. Menos, que é o final, menos o inicial. Concentração inicial é 0,8. Dividido pela variação do tempo, que é 10 menos 0. Aí, o que você faz? 0,5 menos 0,8 dá menos 0,3, porque sinais diferentes você subtrai e dá o sinal do maior, certo? Com esse menos aqui de fora vai ficar mais. Então, a velocidade média da reação será 0,3 positivo dividido por 10. E aí, quanto que dá 0,3 dividido por 10? O valor especificamente vai dar quanto? 0,03 mols por litro segundo. Ah, professora, mas o valor aqui está em notação científica. O que fazer?
Como é que você faz para transformar esse valor em notação científica? Pega um número significativo, deixa apenas um antes da vírgula, no caso vai ser só, isso aqui é a mesma coisa que 3, multiplica por 10, e o expoente vai ser a distância de uma vírgula até a outra. E ele é negativo porque o valor é menor do que 1, então vai ficar 1, 2. 3 vezes 10 elevado a menos 2, mol por litro vezes segundo. E a alternativa corresponde à minha letra E. Tudo bem? Questão 7. Dada a equação abaixo, x se decompôs e produziu y mais z. A variação na concentração de x... Bom, queridos, houve aqui um problema técnico, a internet caiu, mas nós vamos dar continuidade, tá bom? E nós estávamos aqui na questão 7. Aí ele fala, né? Dada a equação abaixo, x produziu y mais z, a variação na concentração de x em função do tempo é proposta na tabela. Então, o que é que nós temos aqui? A concentração do x em mol por litro, ó. No tempo 0 valia 1, no tempo 120 segundos valia 0,7, no tempo 300 valia 0,4 e no tempo 540 valia 0,3. O que é que a gente observa? Que à medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes diminui. Qual será a velocidade média no intervalo de 2 a 5 minutos? Detalhe aqui nós temos em segundos. A gente tem que lembrar o seguinte, que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 120 segundos vai corresponder a quantos minutos? Eu vou pegar 120 e dividir por 60, que vai dar 2. Aí aqui eu vou colocar ó, o tempo para facilitar para a gente, tá? Em minutos. Opa. Desculpa aí a letra, tá, gente? Aqui o tempo 0 segundos vai ser 0 minutos também. 300 minutos. 300 segundos transformados em minuto, 300 dividido por 60 dá 5. 540 dividido por 60 vai dar 9. E ele pediu o quê? A minha velocidade média entre o intervalo de tempo de 2 e 5 segundos. Minutos, perdão. Então, o que você vai fazer? Velocidade média dos reagentes vai ser menos, né? Qual que é o valor no tempo 5? 0,4. Menos. Qual que é o valor no tempo 2? 0,7. Dividido por 5 menos 2. 5 menos 2, quanto que vai dar? Velocidade média vai ser 0,4 menos 0,7 dá menos 0,3. Multiplicado pelo sinal de menos vai ficar 0,3. Dividido por 3, então o valor será 0,3. Dividido por 3 vai dar quanto? 0,1 mol por litro vezes minuto. Isso corresponde à letra B. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham entendido a resolução desse problema, desses exercícios, na verdade. Se você não entendeu ou está com alguma dúvida, pergunte, que eu farei questão de te responder novamente. E se você está gostando do vídeo, se você tem entendido, então quero que você deixe o seu like, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.